Olá, estudante, tudo bem com vocês? Eu sou a Viviane, professora de língua portuguesa, e hoje estamos juntos para a nossa segunda aula aí do nosso segundo bimestre, para você, estudante do segundo ano do ensino médio. Quem nos acompanha hoje também é o Hermes. Como vai, Hermes? Tudo bem? Ótimo! Pessoal, então vamos ver aqui o que nós temos para hoje. Olha só, vamos lá. Teoria literária. Olha só, vamos falar um pouco aí da literatura, vamos falar um pouco desse universo literário, essa área aí tão cobrada lá, né, no nosso Enem, ok? Cronograma para o nosso segundo bimestre, vamos ver rapidamente, trabalhamos figuras de linguagem na nossa primeira aula, hoje teoria literária, e as nossas outras aulas que virão aí, o texto publicitário e poesia marginal, ok? Habilidades para a nossa aula de hoje. Vamos analisar formas não institucionalizadas de participação social, sobretudo as vinculadas a manifestações artísticas, produções culturais, intervenções urbanas e formas de expressão típica das culturas juvenis que pretendam expor uma problemática ou promover uma reflexão, ação, posicionando-se em relação a essas produções e manifestações. Como objetivos para a nossa aula, vamos entender o conceito de literatura, diferenciar um texto literário de um texto não literário, conhecer as diversas funções da literatura e identificar textos em prosa e textos em versos. Pessoal, você consegue já pensar aí, antes de começarmos, o que é um texto em prosa? O que ele diferencia de um texto em verso? O que mais? Olha só, e um texto literário de um texto não literário? Eu consigo identificar? Eu consigo fazer essa comparação? Vamos ver tudo isso aqui? Olha só, funções da literatura. Vamos começar por essas funções, porque quando falamos de literatura, o que nos vem à mente muitas vezes? Livro. Livros, poesias, poemas, não costumamos pensar tanto em várias funções da literatura. E ela vai bem além, ela pode aí ter várias funções. Olha só, eu trouxe pra gente aqui. Nós vamos ver um pouquinho disso hoje, você vai ficar aí, ó, assustado. Nossa, professora, tanta coisa atrás da literatura? Sim, vamos ver isso aqui, tá bom? Função catártica, vou falar um pouquinho disso aí. Função lúdica, cognitiva, função estética e função político-social, ok? Vamos começar com essa função catártica. Catártica vem de catarse, né? Que é do grego, que significa aí o mover aí das emoções, dos sentimentos, ok? Então essa função aqui da literatura é uma muito conhecida, né? É liberar emoções e sentimentos e tem como objetivo provocar no leitor vários sentimentos, independente de qual seja. Pode ser alegria, pode ser raiva, pode ser espanto, pode ser um choro. A literatura, ela vai mexer com os nossos sentimentos. É uma das funções. E o nome que ela recebe é função catártica, ok? Poeminho do Contra trouxe um exemplo pra gente de função catártica, ok? Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Famoso poeminha aí, né, de Mário Quintana. Dá para tirar uma reflexão através desse poeminha de Mário Quintana. Tanto é que chamamos de função catártica aqui, ok? Que mexe com os nossos sentimentos, emoções e nos faz refletir. Aí, ok? Função lúdica, ok, também muito conhecida, né? É a função que tem o intuito de quê? De entreter o leitor, proporcionando um tipo de prazer como relaxamento e diversão. Como assim, professora? A literatura, ela é diversão, a literatura, ela é entretenimento. Sim, a leitura, ela é entretenimento até hoje, ainda bem, para muitos, né? Na época lá do século XIX, moçada, o que acontece? Não existia, né, esse amplo movimento aí que nós temos hoje em dia de redes sociais, de internet, claro que não. E lá a literatura, ela reinava como um instrumento lúdico, né? Ela reinava como um objeto de entreter o leitor. Eram feitos vários tipos de literatura, né? A literatura da música, da arte, né? Porque o conceito de literatura, ele não está envolto só na palavra, somente na palavra, né? A literatura é arte, é obra, é vida, tudo que está ligado ali à questão da imaginação, da criação. Então, no século XIX, literatura como função lúdica, 100% reinava, né? E hoje em dia ainda também. E não tanto, infelizmente, hoje nós temos a questão das redes sociais, que acaba tirando o foco um pouco aí, né, das nossas famosas obras literárias, tantos livros bons que nós temos aí no mercado. Função cognitiva. A produção literária com função cognitiva busca o quê? Transmitir conhecimento. Então, olha aí, mais uma função da literatura, transmitir o conhecimento. Ela é facilmente encontrada em períodos da história, situações humanas diversas, entre outros. Um exemplo de função cognitiva da literatura.
Olha lá, colocou aqui pra gente períodos da história. Nós temos lá no quinhentismo a literatura de informação, né? Que é quando acontece ali os primeiros escritos, a primeira literatura, onde vem dando pistas ali para a descoberta do nosso país. Então, a literatura de informação no quinhentismo prova, mais uma vez aí, que nós temos uma função cognitiva, que é a literatura de informação, que busca passar o quê? O conhecimento, ok? Função estética. O texto literário, com função estética, ele busca gerar a admiração do leitor pelo que é belo. Pessoal, literatura, poema, poesia, pensa em poema. Quantos poemas nós temos com rima? Quantos poemas nós temos com métrica, com ritmo? Nós podemos lembrar de Olavo Bilac, lá no parnasianismo. Ele era o poeta lá da métrica, da rima, do ritmo. E tudo isso faz parte da função estética da literatura. A função estética, ela quer encantar pelo belo, né? Ela quer encantar ali pelos olhos, pelo ouvir. Quando escutamos um poema rimado, com rimas, com métrica, bem elaborado, né? Somos encantados ali pelo belo. Então, a função estética ela é voltada para essa parte da literatura, ok? Beleza. Temos também, na função estética, gostaria de lembrar para vocês, de Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, nas obras dele, né, nós temos ali um vocabulário meio criado por ele, né? Ele cria um certo vocabulário, linguajar, que também tem uma função estética por trás, ok? Que encanta, que chama a atenção do leitor, ok? Beleza. Função político-social. E aí? Tem como objetivo realizar o quê? Críticas sociais e políticas. Retratam a realidade, descrevendo, criticando e ironizando os problemas da nossa sociedade. Muito importante isso aqui, hein? Essa parte da literatura também está muito presente lá nas nossas avaliações, né? E é importante sabermos, independente de avaliação, né? Isso é cultura, né? Isso é conhecimento. Então, olha só, realizar críticas sociais e políticas. Pessoal, isso aqui remete diretamente às escolas literárias, principalmente realismo, referente à denúncia social, né? E tantas outras aí. Nós podemos citar como função político-social, por exemplo, né, Castro Alves, com a questão ali do racismo, né, nas obras dele. Tem Navio Negreiro, né, de Castro Alves, que fala muito dessa questão. Nós podemos dizer também aqui de Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, Machado de Assis, no realismo, a todo momento também falando ali, denunciando a realidade social, desmascarando, ok? São obras aí que tratam do político social, mostra a realidade do que está acontecendo ali na sociedade para poder desmascarar. Olha que importância da literatura. Olha como que foge de apenas pensarmos na literatura como entretenimento, lazer, né, ou os famosos poemas. Então, a literatura ela desenvolve aí vários aspectos, né, várias funções, tá bom? Texto literário e não literário. Vamos prestar bastante atenção aqui. Pessoal, o texto literário ele é apresentado em uma linguagem pessoal, ou seja, uma linguagem subjetiva. Ele é envolto em emoção, tem o emprego de lirismo e valores do autor ou do ser ou objeto retratado. O texto literário, ele é composto pelo eu, né? Eu quero ali fazer um poema, uma poesia, muitas vezes, né? Os grandes autores aí, eles colocavam ali nas poesias, nos poemas, tudo que eles estavam pensando, os sentimentos, as emoções, ok? Já o texto não literário, olha a diferença aqui, ó. Ele tem como marca a linguagem referencial. Lembram das funções da linguagem? Nós temos a função referencial, que tem como objetivo informar, né? Função referencial, a função de informar de uma forma o quê? Olha lá, de uma forma clara, de uma forma objetiva, de uma forma com bastante clareza para que o leitor compreenda a mensagem a ser passada. Já no texto literário, ele é cheio de figuras de linguagem, ele é cheio de subjetividade. Então, ele não tem uma linguagem, vamos dizer, tão clara, ok? O referencial já precisa passar uma informação, ele tem que ser bem objetivo e bem claro. Nós temos algumas características do texto literário e não literário, que vai contribuir aí para que você compreenda melhor. Texto literário. Criação com função estética, geralmente com a finalidade de entreter o leitor. Recriação subjetiva da realidade. Uso da função emotiva e poética, de forma a tornar o texto expressivo e despertar reações e sentimentos no leitor, ok?
Beleza. O que mais? Utilização de linguagem conotativa. O sentido conotativo, vamos lembrar, é o sentido figurado da linguagem. Figuras de linguagem, como eu já falei, e demais recursos estilísticos. Por exemplo, os poemas, né? Feitos em versos e estrofes. Claro, texto literário. Apresentação de uma reflexão sobre uma determinada realidade, ainda que isso não seja feito de forma explícita. Ou seja, ainda que tenha aí os implícitos do texto, está passando para a gente para fazer uma reflexão sobre algo que está acontecendo. É o exemplo lá que eu já falei de Memórias Póstumas, onde Machado de Assis fala da questão da sociedade o tempo todo, mas de uma forma ali, às vezes, que você precisa ativar aí os conhecimentos para ver alguns implícitos ali. Características do texto não literário. Uso da linguagem impessoal, objetiva em linha reta. Linguagem denotativa, a linguagem denotativa, pessoal, denotação, sentido real da palavra, sentido do dicionário. Não esqueça, a linguagem denotativa, o sentido verdadeiro, real do dicionário. Representação da realidade tangível, ou seja, da realidade palpável, da realidade que de fato acontece, e não da realidade talvez aí imaginada, idealizada, como ocorre na literatura. E atenção, prioridade à informação. Como exemplo de texto não literário, um texto muito claro para a gente colocar aqui, é o texto jornalístico, né, pessoal? Ele tem que ser claro, objetivo, ele tem que ser direto, ele fala de uma realidade, ok? Olha lá, beleza. Então, texto literário, texto não literário. Daqui a pouco vamos ver texto em prosa e texto em verso e vamos falar um pouquinho mais disso, tá bom? Gêneros literários, gêneros. Então, peraí, assim como na linguagem, né, na linguística, nós temos lá vários gêneros, na literatura nós temos aqui também os nossos gêneros literários. Existem 3 gêneros literários. É o lírico, que é o associado ao poema. Quando vemos ali um poema, né, em forma de estrofes, versos, o narrativo, que remete à prosa. Vou mostrar para vocês um texto em prosa agora mesmo. E o dramático, inerente ao teatro. Portanto, contextos que podem ser encenados. É o caso de um teatro ali, né, com um texto que pode ser encenado. Prosa e poesia. Vamos ver sobre prosa e poesia. O conteúdo de prosa está relacionado a um texto mais objetivo e menos ambíguo. O conteúdo da poesia está relacionado a um texto mais subjetivo e mais ambíguo. É o que eu já falei também. A forma de prosa se refere a um texto escrito em linhas que formam parágrafos. A poesia, ela pode ser tanto escrita em forma de prosa, quanto em forma de verso também ali, ok? A prosa, ela pode ser narrativa ou expositiva argumentativa, podendo, assim, ser literária ou não literária. Beleza, então vamos voltar aqui um pouquinho. Prosa e poesia. Pessoal, prosa está relacionada a um texto mais objetivo e menos ambíguo. Vamos pensar na prosa como texto corrido. Sabe o texto que às vezes você pega para ler, que é uma história, uma narrativa, um texto jornalístico, enfim? Nós temos ali a prosa. Ele é estruturado em forma de parágrafos. A linha das frases segue até o final da margem, dá sequência ali no canto da margem novamente e assim sucessivamente, ok? Esse é o texto em prosa. Eu trouxe um exemplo, nós já vamos ver. O conteúdo da poesia está relacionado a um texto mais subjetivo e ambíguo. Sim, mais de um sentido, né? A prosa, geralmente, ela é mais direta, ok? Em prática, olha só, nós temos aqui esse texto que está em versos. Se um texto está em verso, se um texto está em estrofe, moçada, a gente já pensa logo, é literário, tá? Pode ficar tranquilo. Se você viu um texto, é poema, né? Está ali em estrofe, em versos, ele é literário. Mas aí é que tá, o texto literário, ele pode vir também através de prosa, ok? É aí que talvez a gente precisa prestar atenção. Olha lá, o bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Poema famoso aí de Manuel Bandeira, ok? Então nós temos aqui o quê, pessoal? Olha só, nós temos nesse texto versos, que é o que eu falei com vocês. Se nós temos versos, nós temos texto literário. Cada linha aqui, ó, considerada o quê? Verso. Esse poema de Manuel Bandeira, né? Ele é um poema de apenas uma estrofe, mas nós temos aqui uma estrofe e vários versos. De cara nós já vimos que é um texto que literário, ok? Beleza, isso já facilita. Agora a gente tem um texto com o mesmo contexto, de certa forma, tratando também da questão da fome, porém em forma de prosa. Já não temos mais aqui versos, temos aqui um texto direto,
né? Venezuelanos com fome brigam por resto de comida nos lixões. A profunda crise que aflige a Venezuela trouxe como consequências escassez e fome, o que levou famílias inteiras a buscar restos de alimentos nos lixões e muitas vezes a brigar com outras pessoas sem recursos por um resíduo comestível ou algum material reciclável que possa ser vendido. Ao serem consultadas, algumas das pessoas que vasculham o lixo disseram que, embora existam muitos lixões, nem todos são proveitosos. Os melhores lugares com comida boa são os que recebem as sobras de restaurante, padarias, mercados. E são justamente esses os territórios mais movimentados e mais disputados pelos necessitados. E também por alguns grupos que se aproveitam da situação. Pela leitura global do texto, infere-se que temos aqui algumas questões que vão mostrar para você se esse texto é literário ou não. Quero que você faça com bastante carinho e depois, se tiver dúvida, você vai enviar para o nosso Tira Dúvidas, ok? Na aula de hoje, então, nós vimos o conceito aí de literatura, diferenciamos um texto literário e não literário e refletimos um pouquinho criticamente acerca das manifestações artísticas e culturais. Aqui estão as nossas referências. Eu agradeço muito a sua participação na aula aqui de hoje e te aguardo na nossa próxima aula.